Resolução das questões 5, 12 e 19 do primeiro semestre de 2019 da ETEC. Então, vamos lá. Questão 5. O cartoon brinca com a palavra parábola. Então, reparem aqui no desenho, gente. O que seria essa parábola, tá? Então, é um gráfico aqui, olha, tá verificando. Nessa fórmula, né? Curva aqui que aparece, tá? Então, a parábola, nesses dois casos aqui do gráfico. E aí ele fala que tem diferentes significados de acordo com o contexto em que é empregada. Em matemática, um estudo de funções, a parábola é uma curva que representa uma função polinomial. Gente, primeira questão aqui é vocês saberem que toda função do segundo grau, né, toda parábola, na verdade, ela representa uma função do segundo grau. Então, é o f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa seria a questão da fórmula de uma função polinomial do segundo grau, ok? Então, a parábola sempre vai dar no segundo grau. E aí, vamos verificar, então, a questão aqui das alternativas, né? Então, ele vem falando aqui, ó, que a constante, né? Aqui, ó, o primeiro caso aqui no A, eu já sei que não é porque ele coloca o f de x igual a A. Isso deu igual ao que eu coloquei aqui embaixo? Não. No B, ele fala em primeiro grau, então eu já sei que eu nem vou continuar. No C também fala em primeiro grau, embora ele coloque aqui, olha, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, ele colocou aqui primeiro grau, é essa parte aqui que tá errada, tá, gente? Então, tomem cuidado, né? Aqui nesse caso, o pessoal geralmente se confunde. Aqui ele fala que é segundo grau, né, na D. Mas ele coloca como AX mais B, tá? Então, ou seja, essa parte aqui é primeiro grau. Então, não é o segundo grau, ok? Então, a alternativa correta é a E, que vem mostrando aqui que ela é de segundo grau, né? E aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Então, essa é a alternativa correta, tá, gente? Essa daí era bem simplesinha, né? Para quem conhece a questão dos gráficos, né? Então, já saberia, tá? Questão 12. A Estrela da Morte é uma arma ícone da série cinematográfica Star Wars. De formato esférico, ela era considerada similar a uma lua. Essa arma-estação espacial podia se locomover pelo espaço na velocidade da luz, ou seja, 3,0 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Admita que a Estrela da Morte precisasse se posicionar de maneira a realizar um ataque de máxima eficácia ao planeta C. Inicialmente, a estação espacial encontrava-se no ponto A e entre ela e o planeta C havia um grande asteroide. Por isso, necessitou ir para o ponto B de modo a poder realizar perfeitamente o planeta C conforme a figura, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém o tempo, tá? Então, aqui ele está pedindo a questão de tempo, que a Estrela da Morte demorou para se locomover do ponto A para o ponto B. Apenas isso, gente. Ele quer o ponto A até o ponto B. Então, esse é o X que ele quer aqui, tá? É o meu X. Se vocês verificarem nesse esqueminha aqui do desenho, nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Ou seja, todo triângulo retângulo aqui, para a gente encontrar, a gente utiliza o quê? O teorema de Pitágoras, né? Só que tomem cuidado com isso, tá, gente? Na questão aqui, como eu tenho a notação científica, elas têm que estar iguais para eu poder trabalhar, então, os valores. Só que vocês reparem que aqui tá diferente.
Um é 10 elevado à nona, o outro é 10 elevado à 10ª potência, ou seja, eu tenho que igualar o número de casas. O que eu faço aqui? Ando uma casa à esquerda para trabalhar aqui como 9, tá? Então, é isso que eu fiz, ó, 17,0 vezes 10 elevado à nona potência, ok? O que eu fiz? Igualei agora. Agora eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa sempre o contrário é o quê? Ao ângulo reto, né? Então, aqui, contrário ao meu ângulo reto, nós temos aqui a hipotenusa, que é o 17 vezes 10 elevado à nona. Só vou trabalhar o número inteiro, tá, gente? Como eu igualei ali as casas decimais, só a necessidade de eu trabalhar o número inteiro. 17 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o valor que eu tenho que encontrar. 17 vezes 17, 289, 8 vezes 8, 64, e o x eu tenho que encontrar. Vou isolar o x ao quadrado, tá mais 64, vai passar menos 64. X ao quadrado é igual a 289 menos 64. Então, aí o x, né, porque a potência eu passo para a raiz quadrada de 225. Então, o meu x é igual a 15. Ou seja, o valor que eu encontro aqui no x é 15 vezes 10 elevado à nona potência. Mas terminou, gente? Não. Por que que nós não terminamos aqui? Porque na questão ele está pedindo o tempo. Então, reparem nisso, tá, gente? Ele tá dando aqui, ó, os resultados tudo no tempo. E aí, eu tenho que verificar o quê? A velocidade da luz, que ele me deu aqui, que é 3,0 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Ah, ele não me deu fórmula para trabalhar isso, professora. Mas ele já te deu a dica, ou seja, a questão da velocidade é quilômetro por segundo, ou seja, distância pelo tempo. Então, sabendo isso, né, eu tenho o quê? A velocidade igual a distância pelo tempo, a minha velocidade ele já me deu, que é 3,0 vezes 10 elevado à quinta, que é a velocidade da luz, né? A distância nós já encontramos, que é 15 vezes 10 elevado à nona, dividida pelo tempo, que é o valor que eu tenho que achar, né? Bom, aqui, gente, o tempo está dividindo, passa multiplicando, e esse valor aqui, ele vai passar para dividir, então, né? Então, o que eu vou fazer? Só trocar aqui. Então, t, isolo t, vai dar 15 vezes 10 elevado à nona, dividido por 3,0 vezes 10 elevado à quinta. O que eu faço aqui, gente? Eu divido 15 por 3. E aqui, olha, como a potência, né? A gente tem o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, eu faço o quê? Eu mantenho a base, então a minha base aqui é o 10, e subtraio os expoentes, lembra disso? Então, vou fazer 9 menos 5, tá? Então, o tempo vai ser o quê? 15 dividido por 3, 5, vezes 10 elevado à quarta potência, ok? Então, é 9 menos 5, tá vendo? Então, aí o meu resultado é a questão A. Próxima questão é a 19. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponho que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é D. Então, vamos lá. Primeira a questão aqui, ele está me dando as 25 folhas
e que ela tem o quê? 30 centímetros. O que eu vou fazer inicialmente aqui, gente? Multiplicar 25 vezes 30 é igual a 750 centímetros. Mas reparem que a questão, ele me deu 3 metros por minuto. Então, eu vou ter que transformar esses centímetros para metro, tá? Então, é isso. Então, dá 7,5 metros, tudo bem? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho 7,5 metros, vou dividir por 3 metros, tá? E aí, eu vou ter o quê? Quantos metros eu vou ter por minuto? Ou seja, 7,5 dividido por 3 é igual a 2,5 minutos, tá? Então, esse 2,5 minutos, né, que é o tempo que ele pediu aqui, o que eu tenho que verificar? Que esse vírgula 5 é igual a 30 segundos. Então, eu tenho 2 minutos e 30 segundos e a alternativa minha é a C. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem conversar depois comigo, tá? Mas as questões, verifiquem que não é tão difícil, mas vocês acabam às vezes se atrapalhando, eu tenho certeza que muitos se atrapalharam aí nessas questões, tá? Mas é uma questão de prática, né? Com o tempo a gente começa a praticar e começa a trabalhar melhor essas questões aí, vocês conseguem se sair melhor, tá bom? Bom, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.